Neste vídeo, falaremos sobre as recentes mudanças na política externa dos Estados Unidos da América. Sob a liderança de Donald Trump, em apenas algumas semanas o presidente eleito dos Estados Unidos implementou uma série de medidas que não apenas redefinem alianças, mas também alteram drasticamente a posição americana no mundo. Mas antes, se inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sino das notificações. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se consolidam como o principal garantidor da estabilidade global, firmando alianças estratégicas na Europa, Oriente Médio e Ásia. Uma postura que permitiu que Washington liderasse a luta contra a União Soviética durante a Guerra Fria, garantindo também grandes vantagens econômicas e comerciais a Washington nas áreas sob a sua influência. No entanto, desde o início do seu segundo mandato, Donald Trump tem adotado uma visão bastante diferente. Com a sua visão pragmática e transacional, ele enxerga as alianças como um fardo, argumentando que muitos dos tradicionais parceiros internacionais aproveitam do poderio militar e econômico dos Estados Unidos sem oferecer contrapartidas equivalentes. O seu governo quer que os aliados aumentem os seus próprios gastos militares e ofereçam benefícios econômicos para continuar sobre a proteção americana. Uma abordagem transacional, onde cada relação internacional precisa ser vantajosa para os Estados Unidos da América de forma imediata, desconsiderando parcerias positivas e lucrativas no médio e longo prazo. Um dos momentos mais impactantes dessa nova política externa foi o ataque verbal de Donald Trump ao presidente ucraniano Zelensky. Em uma declaração recente, Donald Trump chamou Zelensky de ditador sem eleições, uma referência ao adiamento das eleições ucranianas, devido à lei marcial imposta pela invasão russa. Esse posicionamento gerou ondas de choque no cenário internacional com aliados europeus, que já estavam preocupados com o distanciamento dos Estados Unidos, vendo essa declaração como um sinal de que Washington está se afastando definitivamente da Ucrânia. Para Moscou foi um grande presente, ao adotar uma retórica alinhada quando o Kremlin. Trump praticamente indicou que a sua administração considera Kiev a verdadeira responsável pela guerra em curso. Outro desdobramento foi a postura norte-americana nas negociações de paz entre Rússia e Ucrânia, com o governo Trump sinalizando que não apoiará a entrada da Ucrânia na OTAN. Uma grande vitória para Vladimir Putin, antes mesmo das conversas formais começarem. Não podemos também nos esquecer da terça troca de palavras entre Donald Trump e Zelensky, após Trump acusar a Ucrânia de ser a causadora da guerra, ignorando as duas invasões russas de 2014. Zelensky disse que Trump estava preso em um espaço de propaganda russa, com Trump respondendo de forma surpreendentemente agressiva, acusando Zelensky de ser um ditador sem eleição, ignorando o fato de que a Constituição ucraniana proíbe eleições gerais em caso de guerra. As concessões à Rússia e a agressividade contra Zelensky e a Ucrânia pegou os aliados de surpresa e demonstrou que os Estados Unidos, sob Trump, estão mais preocupados em redefinir relações globais do que em manter compromissos anteriores. E a aproximação com Moscou não para por aí. Recentemente, Trump concordou em discutir o fim do isolamento global da Rússia após uma ligação com Vladimir Putin, chegando mesmo a sugerir o levantamento das sanções e o retorno da Rússia ao G7. Uma mudança que marca um afastamento da tradicional política de contenção adotada desde a Guerra Fria e que reforça a ideia de que Washington está menos interessado em punir países autoritários e mais focado na sua própria agenda econômica e estratégica. A explicação mais plausível para toda essa aproximação com Putin parece ser a noção de que o apoio americano à Ucrânia não é vista por Trump como suficientemente lucrativo para os cofres de Washington, principalmente após Zelensky se recusar a assinar um acordo através do qual a Ucrânia daria aos Estados Unidos 50% de todos os seus minerais. Para Trump e a sua visão pragmática e transacional, é mais lucrativo aliar-se a Putin, talvez visando a divisão do que sobrar da Ucrânia do que manter antigas e já consolidadas alianças com os tradicionais parceiros europeus dos Estados Unidos para a defesa de uma nação invadida.
outro pilar da antiga política externa norte-americana, liderada pela administração democrata. Biden era a assistência a países em desenvolvimento através da USAID, originalmente concebida nos tempos da Guerra Fria para conter a influência da China e da União Soviética em regiões estratégicas. No entanto, essa agência, acusada também de financiar regimes e políticas de esquerda, mais alinhadas com as administrações democratas nos Estados Unidos, com acusações que incluem até mesmo o financiamento de propaganda visando influenciar eleições a favor de candidatos de esquerda, foi totalmente desmontada pela administração Trump, congelando bilhões de dólares. Apesar dessa agência ser acusada de financiar programas escusos alinhados com as administrações democratas em Washington, também mantinha programas válidos de assistência a muitas nações, como era o caso do Nepal, mas agora com o desmatamento dessa agência, há o risco do vácuo criado nesse e em outros países ser preenchido por potências como a China, o que pode comprometer e reduzir a influência norte-americana em algumas regiões. A política externa de Trump também está reformulando o equilíbrio no Oriente Médio. Com a sua proposta de remover os palestinos de casa e assumir o controle da região, anulando décadas de esforços diplomáticos para promover uma solução de dois estados. Além disso, as novas tarefas impostas por Trump sinaliza o fim da globalização, liderada pelos Estados Unidos, colocando o país em rota de colisão com potências comerciais, como a União Europeia e a China, e abrindo as portas para que os chineses firmem acordos comerciais mais vantajosos com os países agora taxados por Trump, como o Canadá, o México e até mesmo o Brasil. O que estamos testemunhando não é apenas uma mudança de administração dos Estados Unidos, mas uma transformação profunda na maneira como Washington enxerga o mundo, rompendo décadas de uma estratégia que, no seu tempo, garantiu enormes vantagens aos Estados Unidos. Para aliados tradicionais como Europa, Japão e Coreia do Sul, a mensagem é clara: os Estados Unidos não são mais um parceiro previsível. E para adversários com destaque para Rússia, é uma oportunidade de ouro para preencher lacunas e expandir a sua influência. A abordagem pragmática e transacional de Trump pode chocar os seus antigos aliados, mas revela um novo mundo, que a partir de agora e pelo menos pelos próximos 4 anos será a norma, o mundo repleto de desafios para antigos aliados e de grandes oportunidades para os antigos adversários. As regras foram reescritas, e melhor do que se chocar é se adaptar ao novo mundo de Trump. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Não deixe de nos seguir para você acompanhar as principais notícias do nosso país e do mundo.